Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o Evangelho de Marcos e hoje vamos estudar os capítulos 7 e 8. Você é o nosso convidado. O título da lição é Ensinando Discípulos, parte 1. Semana que vem estudaremos a parte 2. Jesus, ele está transitando ali pelo norte de Israel, Galileia, Cafarnaum, Cesareia de Filipe, e ele vai transmitindo muitas coisas aos seus discípulos. Ele fará previsões sobre a cruz e essas previsões serão seguidas de instruções especiais sobre como funciona o discipulado. Bem, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns livros. Esse livro aqui, conseguimos mais unidades dele. Ele havia se esgotado, mas conseguimos Explosão Y. Olha o subtítulo dele: Adventismo, Pós-Modernidade e Gerações Emergentes. Então, quem que é essa geração Y? Esse pessoal que nasceu aí na década de 80 para cá. E o livro, ele vem falando sobre os temas que são debatidos hoje, né? Qual que é o papel de Ellen White na interpretação das Escrituras? Devemos ficar só com Jesus? As doutrinas são importantes? Há critérios para a música sacra, escatologia? Então, é um livro instigante. Quem escreve é o pastor Douglas Reis, ele também tem um canal aqui no YouTube e sempre está trazendo temas atuais, temas importantes. E ele escreve muito bem. Ele tem alguns livros publicados pela Casa Publicadora também. Eu gosto muito de ler o que ele escreve. Explosão Y. Eu penso até em ler esse livro com vocês aqui no canal. Temos o clássico aqui, O Peregrino, que é de John Bunyan. Ali ele faz uma analogia da vida cristã com a história de um peregrino rumo à cidade celestial. Agora, existe também junto aqui de bônus A Peregrina. Esse A Peregrina quase ninguém conhece, mas a história do peregrino não termina, há uma continuação aqui na história da peregrina. Isso aqui todo mundo gosta de ler, eu não conheço ninguém que falou, eu não gostei de O Peregrino. Muitas lições para você retirar aqui. Agora, histórias para as crianças, ó. O Caminho Luminoso. São acho que mais de 100 histórias para você ler no momento infantil, no culto de sexta-feira, no sábado à tarde. Precisamos estar com os nossos filhos. E aí ficamos e logo vem o tédio, porque as crianças dão trabalho. O que eu vou fazer no sábado à tarde? Caminho Luminoso. Leia histórias de qualidade, histórias interessantes. Os seus filhos ficarão fascinados com essas histórias. É um modo de nós diminuirmos o tempo de tela, o tempo de celular. É um modo de criarmos ali um vínculo que quando eles crescerem, eles vão dizer assim, como eu gostava do vovô, da vovó, ia na casa da vovó, ela lia histórias, sábado à tarde, meu pai lia, sexta-feira à noite, minha mãe tirava um tempo para ficar conosco. Isso que vai iluminar a vida do seu filho também. Caminho Luminoso, são todas histórias cristãs, com moral cristã. Isso aqui não é história da carochinha, não. Por último, eu gostaria de mostrar aqui uma obra teológica, Dicionário de Crenças dos Cristãos Primitivos. Olha só, são, acho que, mais de 600, 700 páginas. Então ele pega vários temas que os primeiros cristãos escreveram e organiza esses temas em tópicos. Então você vai ter lá batismo, volta de Jesus, o que mais? Perseguição, vida dos mártires, paganismo, e você encontra já os tópicos aqui separados por temas. Então vamos imaginar que você vai fazer um sermão sobre dom de línguas. E aí nesse sermão você vai enriquecer. Na abertura do seu sermão você vai falar:
Irmãos, hoje vamos falar sobre o dom de línguas, é um tema controverso, né? Por aí se fala muita coisa sobre o dom de línguas. Agora, o que é que os primeiros cristãos pensavam sobre o dom de línguas? Aí é muito fácil você consultar e enriquecer o seu sermão. Você vai lá, olha, Tertuliano, ele escreveu que apenas os pagãos, e agora você tem, vamos pensar aqui, estou me esquecendo, Agostinho falava isso, João Crisóstomo falava aquilo, e aí você vai falando, veja, os primeiros cristãos pensavam desse jeito. Por quê? Porque a Bíblia também diz assim. Então, é muito interessante termos essas informações organizadas lá dos primeiros séculos, né? Século III, IV, V, VI. Então, o que os primeiros cristãos realmente escreveram. Existe muita lenda aqui, mas aqui você tem uma obra organizada por tópicos com os mais antigos escritos do cristianismo sobre cada tópico. E faça bom uso desse material lá na editora Luz do Mundo, www.editoraluzdomundo.com.br. Ah, Tiago, eu prefiro digitar no WhatsApp. Então envie um WhatsApp para o telefone da editora. Nós precisamos ler. Eu preciso ler. Às vezes as pessoas falam assim, Tiago, de onde você tirou essa aplicação? É alguma coisa que eu li, que eu vi. Nós precisamos ter conteúdo para ter repertório. Se você não lê, se você não pesquisa, você não vai ter um repertório, um conteúdo para comentar num sermão ou mesmo numa escola sabatina, num almoço de sábado. E se você não lê, o seu filho percebe que você não lê e ele também não vai ler. E quão danoso é essa cultura de ficarmos tão presos ao celular e lermos cada dia menos. Eu também sofro por isso, porque parte do meu trabalho precisa do WhatsApp e eu preciso estar olhando aqui o YouTube. Eu não tenho redes sociais, Quem alimenta o Instagram da editora é a Fernanda. Eu estou tentando assim me abster das redes sociais para que eu possa ler mais. Então, você precisa ler para ter repertório. Você precisa ler para dar exemplo para o seu filho. Se você não lê, você está dando um exemplo de que o seu filho não precisa ler. E quão importante é ler para uma vida cristã, mas também para um bom emprego, para saber não ser enganado em vãs filosofias. Então aproveite todos esses livros lá na editora Luz do Mundo. Entre lá e existem muitas coisas para crianças, para espírito de profecia, enfim, uma gama de material que você vai encontrar ali. Nossa lição de domingo fala assim, vendo claramente. Leia Marcos 8, 22 a 30. Por que foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes no cego para curá-lo? E que lições podemos tirar desse relato? Então abra sua Bíblia aí, Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, saliva aos olhos, Pegou a saliva, passou aqui, impondo-lhe as mãos é colocar a mão sobre a cabeça, E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Ora, Jesus sabia que ele não estava vendo completamente. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então ele viu, mas não viu muito bem. E aí Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Porque Jesus não conseguiu, entre aspas, fazer o milagre de primeira. Será que Jesus não conseguiu ou ele desejava ensinar uma lição a nós? Se tivesse faltado poder para Jesus, obviamente Jesus não seria o Messias. E ali os discípulos, obviamente, não. Marcos não registraria esse fato. Ninguém ia contar isso, porque aqueles que enganam
aqueles que não são verdadeiros, eles precisam ocultar a sua falta de capacidade. E Jesus não tem problema nenhum em ocultar nada. Tanto que a primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, uma mulher que na época não tinha muito peso como testemunha. Então, os evangelhos, eles narram tudo, eles não escondem as coisas. A Bíblia narra tanto a grandeza de Davi como o seu pecado. A Bíblia revela as fraquezas e também as virtudes dos seus personagens. Então aqui é dito que Jesus pôs as mãos, ele não viu, Jesus colocou novamente as mãos e ele enxergou. Isso é uma lição. Tiago, mas como você vai provar que Jesus estava querendo dar uma lição? Veja em João, Evangelho de João, capítulo 9. Jesus curou um cego de nascença. E o cego não havia visto Jesus. O cego ficou procurando Jesus. Ele falava, eu quero encontrar o meu benfeitor. E então ele se encontra com Jesus e Jesus pergunta, crês tu no Filho do Homem? E ele responde, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E aí Jesus fala, você acabou de vê-lo, é o que fala com você. E ele se prostrou e adorou. E Jesus prosseguiu, João 9:39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha só. Novamente, Jesus está misturando aspectos literais com aspectos simbólicos. Eu vim ao mundo para que os que não veem, vejam. Quem são esses? Os cegos. Mas é interessante que os cegos, apesar de não terem a visão física, eles tinham a visão espiritual. Você se lembra de Bartimeu, que vinha clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não enxergava com os seus olhos físicos, mas tinha certeza que Jesus era o filho de Davi, o Messias, aquele que tinha direito ao trono, o verdadeiro rei, né? Então, esse jovem que foi curado por Jesus também tinha essa certeza. Então, olha, eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, a fim de curar os cegos, e para que os que veem se tornem cegos. Quem eram os que viam? Os que já tinham olhos, viram os muitos milagres de Jesus, mas dentro do seu coração eles fecharam os seus olhos e preferiram ignorar que ele fez tantos sinais, preferiram ignorar que ele era o Filho de Deus. E às vezes pediram, faça um milagre para que creiamos em ti, o que estudamos na semana passada. E aqui também faz um eco da profecia de Isaías. Falo por parábolas para que eles vejam, mas não enxerguem, né? Ou ouçam e não entendam. Então já explicamos isso, eu acho que há 15 dias atrás, depois você pode verificar lá. Aí alguns dos fariseus ouviram aquela frase, eu vim para que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, que ouviram isso, perguntaram, você está querendo dizer que nós também somos cegos? Insinuando que eles enxergavam. Eles não eram bobos, eles enxergavam. E aí Jesus respondeu-lhes o seguinte, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Se vocês realmente fossem ignorantes, se vocês realmente não tivessem visto nada, Deus não ia exigir responsabilidade de vocês. Mas, porque agora vocês dizeis, nós vemos, bom, se vocês estão vendo tudo isso que eu fiz, estão rejeitando, bem, aí é um caso de cegueira voluntária, cegueira espiritual. É rebelião, porque o pecado de rebelião é como a feitiçaria. Então, se realmente vocês não sabem o que fazem, lembre-se das palavras de Jesus na cruz. Pai,
perdoa eles porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles porque são cegos. Bom, se realmente não sabem o que fazem, se são cegos, então, né, Deus vai usar de misericórdia. Mas se eles estão dizendo, não, nós vemos, nós sabemos exatamente o que nós fizemos. Nós pregamos na cruz o Filho de Deus. Então não há perdão para esses, porque eles estão enxergando, eles sabem o que fazem. Bem, eu explorei esse finalzinho aqui de João 9 para mostrar que a cura de um cego aqui em João 9 foi uma lição espiritual. E lá em Marcos 7,34, que estudamos semana passada, Jesus, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abra-te. E vimos que ele suspirou porque, apesar de poder abrir os ouvidos de um surdo, apesar de poder realizar a cura física, ele não podia realizar a cura espiritual contra a vontade do indivíduo. Ele bate a porta. Ele não entra de qualquer jeito, ele bate a porta. Se alguém abrir, ele entra. Mas se a pessoa não abrir, ele não entra. Então, por mais que ele queira que a pessoa ouça, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a mensagem de Jesus em Apocalipse. Mas se a pessoa não tem ouvido, se a pessoa fechou os ouvidos, apesar de poder, Jesus não vai enfiar a mensagem, a força, na cabeça de ninguém. Então ele ficou triste, ele suspirou porque, apesar de poder realizar a cura física, ele não pode, contra a vontade da pessoa, abrir os ouvidos e realizar a cura espiritual. Ele só realiza a cura espiritual se a pessoa crer, se ela permitir. Porque Deus não quer marionetes, Ele não quer robôs. Ele quer amigos de verdade. Então, um outro exemplo que temos é a ressurreição de Lázaro. Então, eu dei aqui o exemplo de João 9, a cura de um cego. Marcos 7, a cura de um surdo, e João 11, que é a ressurreição de Lázaro. Em João 9:39, Jesus falou que veio ao mundo para abrir os olhos dos cegos, né? Marcos 7:34, Jesus suspirou. E em João 11, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele podia ressuscitar alguém da morte, mas não podia dar vida espiritual a alguém que recusasse perceber a evidência. Viram a ressurreição de Lázaro e qual foi o próximo passo? Olha, além de matar Jesus, temos que matar Lázaro também. Em vez de tomarem o que aconteceu por evidência, tomaram o que aconteceu por fake news. Temos que destruir a fake news. E aí voltamos para Marcos capítulo 8, 22. Por que Jesus curou o homem em duas etapas? Para mostrar que, às vezes, a cura espiritual ela é progressiva. Quanto tempo Deus esperou por mim? Eu fico pensando. Às vezes, eu fico injuriado que alguém ouve ali a palavra, um sermão, um estudo da Bíblia, e não toma a decisão. Ele fica enxergando, ele enxerga a parte, mas ele não enxerga o quadro doutrinário bíblico completo. Não compreende o evangelho completamente. E quanto tempo eu não demorei a enxergar também? Quanto tempo Deus não ficou pelejando com você? E Jesus então dá um pouco de luz para depois dar um pouco mais de luz. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. O dia não amanhece de uma hora para outra. O dia vai amanhecendo lentamente. Então, o mesmo Jesus, que em alguns casos a pessoa conheceu Jesus e compreendeu tudo, alguns outros demoram. Alguns outros
por ver em parte, às vezes podem achar que vem tudo, quando vem apenas vultos. E eles precisam de Cristo para terem os seus olhos abertos por completo. Jesus perguntou sobre sua identidade, algo que ele não havia feito antes. Ele vai perguntar para Pedro nos versos que se seguem. Estavam ali em Cesareia de Filipe e Jesus perguntou: quem dizem os homens que sou eu? Vimos na semana passada que o povo de Israel, em Mateus 12, perguntava: ele será que é o filho de Davi? Os principais da igreja judaica diziam que ele era Belzebu. Herodes acreditava que ele era João Batista. Os discípulos, quando ele acalmou a tempestade, se perguntaram: quem é este homem? Quando ele andou sobre as águas, eles pensaram: é um fantasma? A mulher cirofenícia é o filho de Davi. E agora Jesus perguntou: quem sou eu? Nós temos o benefício de ler a história depois, mas os discípulos não conheciam o final da história. E Pedro faz algo muito bonito. Pedro era impetuoso e a sua fé é muito bonita. Pedro respondeu de sopetão: tu és o Cristo. O que quer dizer Christos? A palavra grega que nós traduzimos para Cristo. É a palavra hebraica que pronunciada tem o som de Machia ou Ha-Machia. Machia é ungido, então Ha-Machia, o ungido. Então Pedro falou: tu és o ungido. Pedro se refere à promessa do Machia lá em Daniel, capítulo 9, ou em outros lugares de Isaías do Antigo Testamento. Então Pedro, ele faz uma conexão entre Jesus Cristo com as profecias da Bíblia hebraica. Pedro, ele linka: aquelas pessoas que falaram do libertador é você. Tu és o Cristo, o libertador. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, fosse rejeitado pelos principais sacerdotes e fosse rejeitado pelos escribas, fosse morrer e depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus ensina os discípulos acerca das profecias messiânicas. Ele não simplesmente falou: olha, vocês viram aqui que Isaías falava isso? Então, o servo sofredor. Vocês viram aqui Zacarias fala isso? Então, vocês viram aqui o que Jeremias fala? Firmarei nova aliança? Então, Jesus passa a ensinar tudo para eles. Porém, o Messias, ele sofreria. São profecias do Antigo Testamento. Agora, elas estão misturadas com profecias de glória, de grandeza. E Jesus procura instruir que, primeiramente, o Messias sofre e depois o Messias vem em glória. E os discípulos estavam com dificuldade de entender as profecias. Assim também foi com os crentes que desvendaram os períodos proféticos de 22 de outubro de 1844. É muito fácil olhar para eles, depois que nós já conhecemos a história, depois que nós já temos muito mais luz sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, e achar que eram uns bobões. Mas temos o benefício de ver a história depois que ela se cumpriu. E isso vai se repetir novamente. Por ocasião da volta de Jesus, nós podemos ter dificuldade de compreender as profecias que ainda não se cumpriram, assim como os adventistas mileritas e assim como os discípulos por ocasião da morte de Jesus. Por isso precisamos estudar, para que quando vier a prova, não desanimemos. Jesus explicou que ele estava indo para a cruz. Vamos para a segunda-feira. O que Jesus ensinou sobre o custo do discipulado? Jesus foi claro, Jesus não batizou, falou: olha, você vai ter prosperidade, né? Aqui você não vai ter problema nenhum. Jesus não prometeu 1000 maravilhas. Jesus falou: olha, eu vou morrer, eu vou ser rejeitado pela igreja, a igreja vai falar de mim, vão querer me expulsar da sinagoga, então a igreja vai me rejeitar.
A igreja dos dias de Jesus. E mais, vão tentar me matar, e mais, vão me matar. Mas eu vou ressuscitar. Então, Jesus fala, se vocês me seguirem, não esperem algo melhor. Não tem uma expectativa superior. E aqui é o nosso ponto. Por vezes ficamos tão deprimidos. Porque queremos seguir a Jesus e ter um tratamento melhor. E Jesus fala o quê? Se fizeram isso com o chefe da casa, o que é que não vão fazer com vocês? Então Jesus foi franco. O grande conflito, ele envolve algum sofrimento. Mesmo vocês vão sofrer, porque eu sofri. Então, é muito bom dizer assim, olha, Jesus largou o trono, largou tudo e veio salvar você, veio morrer. Glória a Deus, que maravilha. Só que aí a gente quer uma vida de rei, a gente quer uma vida que graça maravilhosa, riqueza, prosperidade. Como é que foi a vida dos discípulos? Todos morreram de morte matada. Só um que morreu de morte morrida, que foi o apóstolo João. O resto, enforcado, decapitado, crucificado, esfolado, perfurado, queimado. Então, veja só o custo do discipulado. Marcos 8:31. Eu vou ler a partir do 34. Deixa eu ver isso. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Ele não tem nada para dar. Mas Deus deu tudo o que tinha. Deus deu o próprio Filho. Se fosse preciso Deus dar alguma coisa a mais, Deus estaria de mãos vazias. Não existe algo mais para dar. Então o que o homem daria? Nada, mas Deus deu tudo. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu lembro que eu ia para a igreja e eu pedia para minha mãe uma Bíblia menor. Havia uns amigos que tinham aquele inário menor e os amigos já saíam da igreja e iam para alguma lanchonete, né? E aquela Bíblia era facilmente, né, ocultada, né? Ninguém percebia que você era crente, que aquela Bíblia tão pequenininha, né? A minha Bíblia é até menor que a da minha esposa, não estou falando isso. Mas eu tinha vergonha de ser assim, visto como crente. Meus amigos iam com uma roupa mais pop para a igreja, né? E aí meus pais colocavam lá sapato social, calça social, camisa social. E eu falava assim, meu Deus, nenhuma menina que olhar para mim vai querer namorar comigo, porque vai achar que eu sou um trouxa, que eu não faço nada. Olha a mentalidade. Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade de querer ocultar os aspectos distintivos da nossa fé. Os livros sagrados é um aspecto. Então você vai à igreja e você já vai testemunhando. Isso aqui vai tudo por fogo, isso aqui vai perecer. Só há esperança em Jesus. E hoje estou indo à igreja para adorar o meu rei, para adorar a quem eu sirvo. E quantas vezes isso não causa assim um constrangimento? Porque a gente quer ser brother, a gente quer ser legal, falar gírias, né? A gente quer ser descolado, né? Uma roupa que não pareça que a gente é muito sério. Então por que eu estou falando sobre isso? Porque aquilo que a gente fala, a maneira como a gente se veste, aquilo que a gente prega, acredita, a maneira que a gente leva a vida, está testificando sobre os nossos valores. Se eu aparecesse aqui vestido de preto, jaqueta preta,
aquela pulseira assim com os espinhos metálicos, o cabelo com gel no meio. Vocês iam falar, o Tiago tá no estilo punk rock, né? A roupa testifica sobre nós. Se você encontra alguém na rua de jaleco branco, você vai olhar, é da saúde. São os julgamentos que nós fazemos. Se você vê alguém com batina preta, em vez de gravata, um quadradinho aqui na gola, é um sacerdote católico. Se você vê uma pessoa com roupa suja e rasgada, é o estilo hippie de ser, né? Vendendo ainda aqueles artesanatos. Então, a roupa testifica muito de nós, as palavras, os livros de culto. Então, numa campanha política, e agora chegamos à campanha política, muitas pessoas ficam com vergonha de defender o seu candidato. Mas depois, se o candidato ganhar, vão querer um cargo na prefeitura e não vão receber. A expressão é assim: fulano de tal não foi em nenhum comício. Aqueles funcionários ali da prefeitura não me apoiaram, levantaram bandeira para o outro. Agora não terão um lugar aqui na prefeitura, né? Caso aquele outro candidato ganhar. Assim é a mesma coisa. O mundo não nos ama. Não adianta baixarmos os padrões para conquistar o mundo, porque o mundo nos odeia. Essa televisão que tem aí, esses jornalistas, eles odeiam cristãos. Hoje é dia dos pais. As pessoas por aí odeiam a figura do pai, a figura da família, querem rebaixar o pai. É um feminismo. Não sou contra rebaixar a mulher, tratar mal, bater. Tudo isso está errado. A mulher tem a sua dignidade, tal como a Bíblia revela. Mas estão querendo inverter os papéis familiares. Quem? Toda essa sociedade pop, toda essa cultura pop, toda essa música pop, esses jornalistas, esses intelectuais, esses teóricos, tudo isso odeia a figura da família, odeia o cristianismo. E às vezes a gente pensa, se eu pintar a igreja de preto, quem sabe nós vamos nos tornar mais atrativos. Não vão, porque eles não gostam da figura da família. E Jesus instituiu a família. Jesus falou, vai ser assim. Jesus falou, esses são os valores do reino. Se você não abraça os valores do reino, se você não usa a roupa do reino, se você não conversa o linguajar do reino, você está com vergonha. Você é um cristão envergonhado. E a coisa mais vergonhosa para mim no céu é ter um cristão envergonhado, que quer me seguir, mas tem vergonha. Quando eu voltar, eu também vou ter vergonha dele, porque Satanás vai falar, por esse que você morreu, e aí Jesus também falou, tá aqui esse careta, olha aí, ó. Aquele que se envergonha de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então não é porque a igreja é preta, porque o púlpito tem um latão, né? Eu até acho bonito as paredes pretas com a iluminação, eu até acho bonito, né? Mas não são esses aspectos da cultura pop que vão mudar a maneira como os outros pensam, porque eles não gostam é do Cristo. Eles não gostam dos valores de abnegação do Cristo. Eles estão imbuídos de inveja, de homicídios. É como Jesus falou, essa geração pecadora e adúltera, né? Onde que está aqui? Porque qualquer um que nessa geração é adúltera e pecadora se envergonhar de mim. Tudo quanto é filme, novela, televisão, programa, outdoor, é uma geração adúltera que se veste de maneira propícia ao adultério. Então, meus irmãos, Pedro chegou e falou para Jesus, Senhor, para com esse discurso, é impopular, falar de sofrimento, vamos falar de riqueza, vamos falar de pensamento positivo, vamos falar de prosperidade, vamos falar de... né? E Jesus falou que aparta-te de mim, Satanás. Se você está pensando que o objetivo da vida é ter sucesso aqui, pode ser que você esteja perdendo a sua vida futura. E aqueles que são ridicularizados, aqueles que moraram em catacumbas romanas, aqueles que moraram em cavernas lá na Turquia, aqueles que foram perseguidos no deserto da Judéia, da Síria,
aqueles que foram massacrados e andaram por aí sem um abrigo, mas porque não iriam negar a Jesus, perderam a sua vida aqui. Não tiveram casa, momento de lazer, um bom salário, não tiveram nada. Eles perderam a sua vida aqui, mas garantiram a vida eterna. Então, é algo que eu estou falando para mim. Às vezes, nós nos cobramos muito, principalmente quando vemos as redes sociais. Por que eu não consegui isso? Por que eu não consegui aquilo? Cuidado, o nosso foco é a vida eterna. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansões. Isso aqui é bonito. Jesus está falando. Quem quiser salvar a sua vida neste mundo, vai perder a próxima. Mas quem quiser ganhar a próxima, talvez não vá aproveitar muito bem a vida neste mundo. O crente não aproveita, porque o crente sabe que tem algo melhor. Não fique com medo de se identificar com o crente. Vista-se como crente. Não fale gírias. Converse como um crente. Não vá em diversões pagãs. Você é crente. Você é seguidor de Jesus Cristo. Você é do reino. Jesus tem algo preparado para você. O monte e a multidão. O que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? Vamos para o capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Algumas pessoas pensam que isso aqui é uma referência à volta de Jesus. E aqui em Marcos está no mesmo capítulo, só que quando você vai lá para Mateus, está no capítulo 16, verso 28. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É a volta de Jesus, lá em Mateus 16, 28. E aí a transfiguração está no capítulo 17. Aqui em Marcos não temos esse problema, está tudo no mesmo capítulo. Então essa referência aqui é a transfiguração de Jesus sobre o monte. Tiago, o que é transfiguração? Veja só, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, eles não passaram pela morte, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Eu respondi assim: a glória do Filho, da pessoa eterna do Filho, a glória que ele sempre teve com o Pai. Ele pede: Pai, mostra-lhes a glória que eu sempre tive contigo. Então a glória eterna do Filho atravessa, extravasa o seu corpo humano e é percebida pelos que estão ao seu redor. Ou seja, eles viram a glória da divindade. Moisés pediu para ver isso e viu apenas Jesus de costas. Pedro, Tiago e João viram a beleza da santidade de Cristo. E lá pelas tantas eles acordam e viram Jesus ali com as vestes resplandecentes, como com uma explosão atômica dentro do seu corpo, ele como ele realmente é. E ao seu lado 2 homens, não 2 almas, não 2 espíritos. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, que bom é estarmos aqui. Pedro falou isso tudo empolgado. E que bom é que façamos 3 tendas, uma será para tu, a outra para Moisés e a outra para Elias. Mas não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Pedro fala aqui quase como numa manifestação do Espírito Santo, né? Ele reconhece Elias e Moisés, não porque ele havia visto, mas porque o Espírito o sugeriu falar assim. Ele estava, de certo modo, em êxtase. O texto diz que eles estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles ouviram
a voz do Pai. Foi aquele que criou todos os sóis, planetas. Foi aquele que criou aquela estrela que cabe não sei quantos sistemas solares. Eles ouviram a voz do Pai, que é semelhante à voz de muitas águas, de uma grande cachoeira. E aí, o que Pedro, Tiago e João viram? A glória do Filho atravessando o seu corpo humano. Era a comprovação de que Pedro estava certo. Como assim? Tu és o Messias. Ah, tu és o Messias? E aí Jesus não ia deixar só a palavra de Pedro. Jesus comprova que ele é o Messias. Eles têm uma noção do Messias. Eles talvez estavam pensando algo menor e eles têm uma noção da grandeza que é Jesus e da sua humildade de deixar tudo aquilo escondido dentro de um corpo humano e não fazer uso dos seus poderes especiais quando era tentado. Jesus foi tentado de uma maneira que nós nunca seremos. Ele podia multiplicar o pão e o fez 2 vezes, mas quando o diabo falou, transforma as pedras em pão, nós não temos esse poder, mas ele tinha. Quando Jesus estava na cruz, há uma música tão bonita do Elias de Azevedo. Podia chamar 10.000 dos anjos para livrá-lo de sofrer. Ele podia chamar muitos soldados, mas ele precisava não fazer uso do seu poder. Tudo isso estava dentro do humilde carpinteiro. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Pela segunda vez, eles não entenderam. Eu até, vamos defender aqui os discípulos. Jesus o tempo inteiro está às vezes utilizando imagens simbólicas. É a parábola do semeador. Depois, cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento dos Herodes. É simbólico. E por vezes ele fala que eu vim ao mundo para que os que vêm vejam, é literal, e os que não vêm se tornem cegos. É simbólico. Então Jesus, ele transitava. O que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que entra vai para o estômago, literal. O que sai é o que vem do coração espiritual. Então sempre ficava essa transição do literal para o espiritual. E aí, o que é o ressuscitar? Possivelmente eles imaginaram uma realidade espiritual, quando Jesus estava falando de forma literal. E aí interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhes disse, Elias já veio. Né? Vou fazer uma provocação aqui. Porque às vezes é necessário que se diga, é necessário que venha um alto clamor, a chuva serôdia. Né? As condições para isso já aconteceram. Veja lá a lição 12 do trimestre passado, quando eu falo sobre chuva serôdia e o alto clamor. As condições já vieram. Né? E às vezes eles estavam aqui esperando, né, o Messias, esperando Elias. Elias já veio, o Messias já apareceu. Aí que está. Aí quando eu falo assim, precisamos estudar, eu vou pegar aqui o livro do pastor Douglas Reis, precisamos nos aprofundar. E a gente pensa, mas para quê? Eu já sei tudo. Aí quando vem o vamos ver, quando vem a prova dos 9, ali aí você, mas é ou não é? Será que... Eu uma vez fiz um concurso na minha associação, eu passei em todas as fases. Eu fui representante da minha igreja, eu estudava em um internato adventista. Aí depois passamos, né, para outra prova com todos os representantes das igrejas. Eu fiquei entre os 10 classificados. E aí na penúltima prova veio uma pergunta que eu não imaginava que viria, né? Qual era a recompensa de cada igreja do Apocalipse? Eu sabia, mas não sabia. Era preciso saber e ordenar, né? O vencedor, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, né?
Então você precisava falar, a recompensa dessa é dessa, dessa é dessa, dessa é dessa. Aí eu não sabia. Aí eu entendi que quando a gente é colocado em prova, você tem que saber e saber mesmo. Ah, o sábado é o dia de guarda. Ah, não é para comer carne de porco. Aí a pessoa te encontra na rua e fala assim, ah, mas Jesus falou que não é o que entra que contamina o corpo. Então a carne de porco não contamina. Aí a gente fica falando, tem que ver o contexto. É claro que tem que ver o contexto. E o contexto não, Jesus falou da tradição dos anciãos. Então, a gente tem que saber, temos que estudar. Senão podemos ser desapontados. E no desapontamento, muitos entregam os pontos, perdem a fé, jogam a toalha. Não desista. Vamos aqui adiante. Talvez o ponto mais bonito dessa lição. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, o lança por terra, ele espuma, trava os dentes. Roguei aos teus discípulos que o expelissem. E eles não puderam. Que situação triste. Aquele homem vem e fala, olha, eu até tinha esperança, mas não deu certo. Será que o Senhor vai conseguir expelir esse demônio? Os discípulos tinham um problema, eles estavam já disputando quem seria o maior no reino. Jesus é o Messias, meu amigo. Isso aqui vai dar frutos, rapaz. Isso aqui, ó, nós vamos prosperar. Isso aqui, ó, hoje nós somos pobres, mas quando ele tomar o trono, eu quero ver a Anás e Caifás correndo. Nós vamos correr atrás daquele pessoal. Nós vamos pôr os romanos, ó. Eita, nós, hein? Não, eu vou ser eu quero ficar com a Secretaria de Finanças. Que finanças, rapaz? Você não sabe nem quanto é 2 mais 2. É eu que sei calcular. E o outro falava, rapaz, né? Você não sabe nada, você não sabe falar em público. Você vai explicar o relatório da contabilidade e as pessoas vão achar que você está roubando, passando a mão. É eu que tenho que ser o primeiro-ministro. E o Espírito Santo, ele é muito sensível. Quando nós falamos alto, quando nós xingamos, perdemos a paciência, o Espírito Santo parece que ele diminui na gente. E os discípulos não conseguiram fazer aquele milagre. E aí Jesus diz palavras fortes. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traze aqui a criança. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência e, caindo ele por terra, se revolvia, espumando, se contorcia, aquela cena terrível. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E o que o homem dá o quadro ali de que ele se jogava no fogo, na água. Imagina o coração de um pai. Como um coração de um pai treme quando ele vê um filho doente, um filho na UTI, que às vezes nasceu e não pôde ir para os braços maternos. E a vida inteira o pai tinha um sonho daquele filho e ele, puxa, Senhor, eu queria um filho, mas não um filho assim. E aí o homem sofrendo, ele fala, tem compaixão de nós, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus lhe respondeu, se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Você crê? E o que o homem respondeu? Em lágrimas. Imediatamente o pai do menino exclamou em lágrimas, Senhor, eu creio, mas eu tenho pouca fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Isso é tão bonito, porque a fé é um dom de Deus, não vem de nós, né? Salvos em Jesus por meio da fé. Isso é um dom de Deus. A irmã White diz que se fizermos a mesma oração, jamais tropeçaremos. Ajuda-me na minha falta de fé. Tudo é possível àquele que crê.
E muitas vezes não vemos os milagres de Deus na nossa vida, porque não cremos. Não queremos incomodar o Mestre. Pedimos algumas coisas, mas outras não. Deixe Jesus ali, não queremos incomodar a Deus com isso. Mas precisamos crer que Ele não se incomoda quando nós vamos a Ele. Ele gosta de conversar. Igual quando a sua mãe liga, quando o seu pai quer notícias de você. Assim é Deus, assim é Jesus, Ele se importa, Ele quer saber mais de você. Não esconda nada de Jesus. Não tenho vontade de orar, então fala, Senhor, eu não tenho vontade de orar. Eu queria. O pregador falou que eu preciso orar, mas eu não tenho, não gosto. Eu não creio, Senhor. Eu sou um incrédulo. Ajuda-me na minha falta de fé. Essa oração nunca ficará sem resposta. Nunca. Jesus lhe concederá a fé que você precisa. Orando assim, não tropeçaremos. Orando assim, veremos o livramento da mão do Senhor. Vamos partir para quarta-feira. Eu só não vou dar o detalhe aqui. Jesus expulsou o demônio e perguntaram por que nós não conseguimos. E Jesus falou, esse tipo de demônio só se expulsa com oração. Em outros lugares com jejum e oração. Quarta-feira, leia Marcos 9:30. O que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte? Compare com Marcos 8:31. Em Marcos 8:31 era necessário que o Filho do Homem sofresse. Ele seria rejeitado pelos anciãos, escribas e sacerdotes. Eu gostei dessa lista, né? Havia anciãos naqueles dias. Já pensou ser rejeitado pelos anciãos da sua igreja? Que vergonha! Ser rejeitado pelos escribas, que eram os teólogos da sua igreja, ser rejeitado pelos sacerdotes, que eram os administradores, né? Mas o Filho do Homem seria rejeitado. E ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então isso foi em Marcos 8. Agora em Marcos 9, ele seria entregue. Marcos 8, ele seria rejeitado. Então, ao passo que uns rejeitam, outros o entregam. No caso, Judas o entregou. Ele seria entregue e o matariam, mas ele ressuscitaria. Essas foram as diferenças. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discussão. Olha só o que Jesus fala aqui no final do verso. Onde é que Jesus fala? Enfim, depois vocês veem aí. Eu não estou encontrando rapidamente onde é que os discípulos dizem que não queriam mais perguntar a Jesus sobre esse detalhe. Mas nós precisamos dos assuntos difíceis, dos assuntos incômodos. Nós não podemos falar, é melhor não discutir isso daí. Não, vá a Cristo, vá a Jesus, peça iluminação, peça sabedoria. Vamos para a parte de quinta-feira, o homem saudável no inferno. Leia Marcos 9, 42 a 50. A quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Ou seja, você se perder com a sua vida é uma coisa, mas você fazer outra pessoa se perder é muito pior. É melhor você se matar do que ser hipócrita e fazer outra pessoa se perder. Melhor do que tudo isso é você se arrepender, pedir a Jesus a cura espiritual, abrir os olhos e não se enganar, muito menos enganar os outros. Agora, quem é que estava enganando os outros aqui? Os anciãos, os escribas e os principais sacerdotes. Então, esses que estavam na posição de responsabilidade estavam enganando o povo. O povo perguntava, é este o filho de Davi? Não, isso é Beelzebu. Né? Não vai atrás dele não, cuidado. Né?
E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar aleijado do que, tendo 2 pés, e seres lançado no inferno. 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar cego, só com o olho, do que, tendo 2 olhos, serem lançados para o inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Daria para ficar uma semana estudando esse texto aqui. São muitas as informações. A primeira delas é que Jesus retoma aquela ideia de que vale ganhar a vida neste mundo e perder a próxima, Quem perder a sua vida aqui vai ganhar. E perder a vida aqui, irmão, significa perder coisas boas. Assim como uma mão é tão preciosa, já pensou se você sofre um acidente e perde um braço? Quantas pessoas perderam um braço? E muitos passam por um período de depressão, porque não é fácil perder parte do corpo. Eu estou perdendo meus cabelos, irmãos. Estou numa crise de meia-idade. E aí comecei a perceber que eu já não estou conseguindo ler de tão perto. Eu me orgulhava de não usar óculos, e de ter os cabelos ainda na cabeça, e de repente o negócio começa a cair cabelo muito rapidamente, e a visão vai, irmãos. Deus não planejou essa vida aqui pra gente, não. Estou com 37, daqui uns dias estou em 40, 50, 60, aí você se aposenta, mas aí é só visitando o médico, exame, E aí depois 80, mas depois a Bíblia diz que é cansado e enfado, E você tá ali, Tem a casa, tem tudo, mas não tem mais tanta saúde, não tem mais energia, só quer ficar, parado, sem se movimentar. Deus não projetou isso para nós. Mas nós sentimos que nós não temos mais a mesma vitalidade dos 15, 16 e 20 anos. Nós estamos degenerando. Essa é a realidade. Não é essa vida bonita que pintam aí, tentando encontrar um sentido em que? Na dança, na bebida, na vã filosofia, tentando se agarrar em alguma coisa. Não tem sentido, esqueça, não tem. Aqui é só para trabalhar para o mestre e esperar a próxima. E aí Jesus falou assim, é melhor perder algo muito precioso que aqui no mundo as pessoas valorizam muito do que não ter nada depois. E ele utiliza essa figura paradoxal. Como assim? Eu vou com o corpo inteiro para o inferno, mas para o céu eu vou aleijado? Ninguém vai aleijado para o céu. Jesus transformará todos num abrir e piscar de olhos, e os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado. Então, como entender, Tiago, esse trecho aqui do verme que não morre, nem o fogo que se apaga? Porque cada um será salgado com fogo. Olha só, cada um será salgado com fogo. O sal é bom ou ruim? O sal é bom, Vós sois o sal do mundo. Agora, o sal não pode ficar aquelas pelotas de sal na salada, ele tem que se misturar. Temos de nos misturar com o povo. Não podemos morar todos em um lugar só. Temos que nos separar em várias cidades e pregar o evangelho. João, ele batizava com água. Jesus falava, vocês serão batizados com fogo. Uma referência ao Espírito Santo. Então, o discurso de Jesus, por vezes, é enigmático. É cheio de trocadilhos, ele transita do literal para o espiritual. Por isso nós precisamos comparar texto com texto, passagem com passagem, porque senão Satanás sugere uma falsa doutrina, como a doutrina da imortalidade da alma. E muitos querem pegar aqui, olha só, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga, que é o tormento eterno, onde as almas estarão. Peraí.
A Bíblia não explica esse negócio de tormento eterno, isso é mais filosofia. Ninguém consegue explicar isso aqui tintim por tintim com a Bíblia, só na filosofia. O que eles querem pegar é um versinho para jogar assim e falar, quebrei a tua vidraça, viu? O povo aí, né, não imortalista, que são adventistas, testemunhos de Jeová e muitos outros, né? Vocês são seitas. Esse verso aqui quebrou, acabou, faca, tramontina. Que coisa nenhuma. Quebrou o quê? Explique aí, você que tem que explicar onde tem a alma queimando. Não tem nenhum lugar na Bíblia a alma queimando. Não tem, né? Tiago, de onde vem esse verso aqui? Isaías 66, verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Eles quem sairão? Então, eis que criarei novos céus e nova terra. E será que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, toda a carne virá perante mim. Olha que interessante, já é um texto que fala do sábado, né? Eles sairão e verão. Isso aqui remonta a uma imagem da antiguidade, onde que as pessoas iam depois de terminada a batalha para os despojos e encontravam lá os inimigos, o acampamento inimigo queimando, ali as pessoas já em estado de putrefação. Então nós temos aqui um verme que as moscas, aquela situação de cadáveres espalhados, os que perderam a batalha, né? Aí as pessoas saíam da cidade e viam ali os inimigos. Então essa é a primeira imagem. Agora, nos dias de Jesus, as pessoas saíam da cidade e encontravam ali o Vale dos Filhos de Inom, que era um lixão, onde se jogava coisa podre, carcaça de animais, quem sabe até carcaça de pessoas, né, roupa velha, lixo em geral, e aquilo ficava um fogo contínuo que sempre era alimentado com matéria nova. Ali ficava uma carcaça de cachorro em estado de putrefação, a mosca varejeira, os vermes ali, né? Então havia vermes no meio do fogo, mas é claro que não no meio do fogo, é uma cena, né? Fogo, nojeira, churume, verme, tudo ali. Mas é claro que o verme que caía no fogo, o verme ia morrer, né? Porque que verme é esse? O verme nunca comeu do fruto da árvore da vida e é um verme imortal, né? Nem o fogo do inferno queima o verme. Esse verme aí é bom. Primeira coisa, aqui em Isaías não viram as almas que estavam queimando. O verme não estava comendo almas. O verme estava comendo cadáveres. Então não tem a tal das almas queimando, né? Porque a doutrina imortalista precisa da alma. E aqui são cadáveres. E depois, para que os justos tenham direito à vida eterna, lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 2, diz: no meio da praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz os 12 frutos, dando seu fruto para a cura das nações, para a cura dos povos. Então, nós viveremos para sempre por nos alimentarmos da árvore da vida. Adão passou a morrer porque a árvore da vida lhe foi vedada no Jardim do Éden. Então, como é que esses cadáveres de Isaías 66 vão viver para sempre queimando com o verme lá, se eles não comeram do fruto da árvore da vida? A conta não fecha, não bate. Tudo bem? Então, eu só estou explicando um texto, isso aqui vai dar debates no sábado. O que você precisa fazer? Esse texto, ele é pensado lá de Isaías. Ali é uma referência às pessoas que saem da cidade e vê o inimigo ou o Vale dos Filhos de Inom, e é uma analogia à destruição do lago de fogo e não do inferno, porque aqui não existe a palavra inferno, é a palavra Gueena. A nova terra será toda restaurada. Não haverá espaço para cadáveres e vermes queimando aqui no planeta Terra. Nós estaremos na Cidade Santa ao fim do milênio e por sobre os muros veremos a destruição das pessoas. Essa destruição terá efeitos eternos, porque as pessoas nunca mais tornarão a vida.
E não que os cadáveres, não fala de almas, não tem isso. Não que os cadáveres ficarão eternamente no fogo. Fogo consumirá, assim como o Vale dos Filhos de Nom, aquele fogo consumia o lixo, né? E não mais existirá. Então, primeira coisa, inferno não existe, é Guiena. Depois, o texto foi pensado de Isaías. Lá não existe almas, existe cadáveres. Depois, para ter a vida eterna é preciso comer do fruto da vida, que foi proibido a Adão e vai ser concedido novamente à humanidade. Apocalipse 22. E, por fim, é uma analogia com os efeitos eternos da destruição no lago de fogo. Porque lá no Apocalipse, até o inferno é lançado dentro do lago de fogo. Meu querido amigo, você está refletindo na vida que você está levando? Existe alguma coisa que você precisa largar? A coisa mais difícil que eu tive que largar e que me incomoda ainda hoje se chama música rock. O que eu quero dizer com essa música? É a música mundana, né? E eu gostava muito da música dos anos 80, depois passei a gostar da música dos anos 70, da música dos anos 60, e depois da música dos anos 90, e depois de todos os gêneros da música popular brasileira, do jazz, né? E de tudo que o mundo oferece. Eu sabia tocar e ainda sei tocar vários instrumentos. Eu memorizei todas essas músicas. E quando eu entendi que se eu cantasse e tivesse parte, se eu sentisse prazer, porque essas músicas me dão prazer. Quem gosta de música vai ter prazer. Quem gosta de música sabe o que eu estou falando. E eu pensava, como que eu posso viver a minha vida sem ouvir essas músicas? Eu fazia parte de uma comunidade no Orkut, o antigo Orkut, que dizia assim: a minha vida tem trilha sonora. Eu ouvia música de manhã até de noite, o tempo inteiro com música. E agora pensar que eu nunca mais iria ouvir a minha música preferida, a minha banda preferida. Isso ficou apenas patente que era um ídolo. E Jesus falou: quem quer me seguir precisa abandonar essas coisas. Alguns precisam abandonar um relacionamento com a pessoa errada, que só te arrasta para o mal e não te leva para Cristo. Alguns vão precisar abandonar, quem sabe, um trabalho. Alguns vão precisar de abandonar algum bem material. Eu não sei. Mas é tão dolorido como se fosse cortar um braço. Por isso que Jesus falou: vai doer, cortar braço dói. Você acha que cortar um olho dói? Olha a imagem que Jesus utiliza. Enfia uma faca na sua cabeça e arranca esse olho para fora. É uma coisa horrível, horripilante. E Jesus falou: é melhor sim do que queimar o corpo inteiro. Foi muito difícil, mas graças a Deus eu larguei isso. Mas as músicas estão dentro da minha cabeça, os acordes e as letras. E eu sinto que é realmente um pedaço, é como se fosse um braço. Talvez você goste de ouvir músicas sertanejo, forró, pagode, samba, soul, hip hop, funk, eu não sei. Mas você vai ter que cortar isso. Porque você sabe, não combina com o reino. Você sabe que você não se sentiria confortável de quando Jesus voltar, você está ali dançando um forrozinho, pé de serra, né? Isso não parece combinar com Jesus. Jesus parece tão sóbrio, né? Então, eu faço esse apelo. Cuidado com a música que você ouve. Abandone a música imprópria. Vai ser como cortar os dois olhos e talvez os braços e as pernas, de tanto que vai doer. Mas é melhor doer agora do que doer no lago de fogo. Que Deus te ajude a tomar esses passos. Se você está fraco, faça a oração daquele pai: Senhor, eu creio, mas eu estou crendo tão pouquinho. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero crer muito. Eu quero crer igual o Senhor falou.
a ponto de dizer para que um monte saia de um lugar e vá para o outro. Se a nossa fé for do tamanho de uma semente de mostarda, nós faremos coisas incríveis em nome de Jesus. Que Jesus possa aumentar a sua fé, que você possa ler mais a Bíblia, que você possa ler o Espírito de Profecia. Tem todos os livros ali do Espírito de Profecia na editora Luz do Mundo. Que você possa orar mais, que você possa ouvir mais músicas sacras e abandonar as músicas impróprias. Tome essa decisão. Não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe de Jesus. Que Deus o abençoe.